A gente vai conversar com o Vinícius. Olha só o que foi flagrado aqui na nossa região. Um homem usou galinhas para esconder uma carga de drogas. É mole. O ovo já está a preço de ouro. A gente sabe disso. Se você chegasse aqui dizendo o seguinte: Valdinei, já tem uma quadrilha especializada em furtar galinhas, até entenderíamos. Mas assim, de forma bem superficial, como que a bandidagem está usando as galinhas para camuflar o crime, Vinícius? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Olha, dá para falar bastante coisa sobre esse caso. Antes, vamos trazer as informações. A abordagem foi nessa quarta-feira, dia 19, na BR-369, no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, em Ubiratã, que é na região oeste. Os policiais pararam, o motorista estava dirigindo um carro bastante antigo, e aí fizeram as perguntas habituais, conversaram com o homem, conferiram documentos. O que chamou a atenção deles é que o homem estava levando no bagageiro apenas uma grande gaiola com várias galinhas. Ou seja, querendo ou não, isso chama atenção. Mas ao perceber durante ali toda a revista, eles notaram que não havia somente o cheiro de galinha dentro do carro, mas também o cheiro de outras substâncias que lembravam muito a drogas. E de forma a averiguar tudo isso, eles fizeram uma inspeção mais minuciosa no carro e perceberam que, inclusive, na parte de baixo do veículo, onde ficava o tanque de combustível, o cheiro era ainda mais forte. E ao fazer essas buscas, eles foram até o tanque de combustível e perceberam que lá dentro haviam vários pacotes e invólucros, que estavam envolvidos lá no tanque de combustíveis. Ao abrir, os policiais encontraram e pesaram ao todo 26 quilos de drogas, Valdinei. Drogas essas que são maconha, haxixe e também o skunk. Maconha, muitas pessoas já conhecem agora. No caso, o haxixe e o skunk são produtos originários da maconha, que são pastas que são feitas com a maconha, que tem um alto valor agregado e, consequentemente, no meio criminoso, esse tipo de produto ele tem um alto valor para ser vendido para o consumidor final. Ou seja, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e ficou essa situação bastante curiosa, Usar animais que são, assim, tão comuns, tão corriqueiros, que a gente consome a carne, consome o ovo, usar para fazer uma espécie de forma de disfarce. Agora, que os criminosos já usam coisas como esses, artifícios como esses, a gente já notou. Você mesmo já citou anteriormente, Valdinei, o caso dos turistas sendo utilizados para grandes transportes de drogas em ônibus. Mas eu me lembro, inclusive, quando eu comecei no jornalismo, naquela época de um jornalismo policial mais intenso, era comum, às vezes, ter ocorrências nas delegacias com suspeitos tentando receber, por exemplo, pastel, massa de pastel com drogas dentro, bolo com droga dentro, comida das mais variadas formas, até mesmo legumes recheados com drogas, Então, não é de hoje que os criminosos fazem essa prática, de tentar esconder dessas maneiras mais críticas, até passando café em volta. Então, isso acaba sendo bastante comum e aí a polícia precisa estar sempre de olho e tomando todas as precauções e fazendo buscas bem minuciosas para poder tirar essas drogas de circulação e também prender as pessoas detidas em flagrante. Valdinei? Criatividade é o que não falta, Vini? Obrigado aí pela participação, trazendo detalhes dessa situação registrada então aqui na nossa região. A gente vai seguir acompanhando de olho e daqui a pouco o Vinícius volta trazendo outras notícias para nós.